Olá, pessoal! A nossa conversa de hoje é sobre logística reversa. Para a gente falar um pouquinho sobre a logística reversa, a gente precisa entender que ela faz parte de uma logística empresarial que hoje atua de forma integrada. Essa logística integra várias atividades. A atividade de suprimentos, a atividade de produção, a atividade de distribuição e a logística reversa. O que é a atividade de suprimento? Ou seja, controla todo o canal, né, gente? Tanto de suprimentos, de fornecimento de matéria-prima para a organização, passando pela produção, distribuição dos produtos ao cliente e o retorno desse produto para a organização. Então, essa logística que integra todas as partes do processo, ela é importante para as organizações. E a gente vai estudar agora especificamente essa parte da logística reversa, que é o retorno dos produtos, dos bens que foram vendidos, repassados para os clientes e consumidores, e eles voltam para a organização. Como é que eles voltam para a organização? Como é que a organização? Por que a organização faz isso? Né? Quais são os motivos que levam a organização a ter um canal de logística reversa? E qual a importância disso para o consumidor e para o meio ambiente? Então, essa é a nossa discussão de hoje. Falando especificamente da logística reversa, a gente pode definir como a área da logística empresarial que planeja, que opera e que controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes ao retorno dos bens de pós-venda e pós-consumo, ao ciclo do negócio ou ao ciclo produtivo, certo? Por meio de canais de distribuição reversos e agregando valor a esses bens em termos econômico, ecológico, legal, logístico e inclusive de imagem corporativa para a organização, dentre outros aspectos. Então, a logística reversa trata do quê? Retorno dos bens, e aí a gente vai estudar mais na frente que bens são esses? Bens de pós-venda, bens de pós-consumo para a organização. Pode vir para o negócio em si, não necessariamente para a produção, mas pode vir também para ser reaproveitado, reutilizado na produção, como matéria-prima, como uma embalagem que pode ser reutilizada de maneira 100% reutilizada. Então, isso volta para a organização. E se volta para a organização, é porque é positivo fazer esse movimento, certo? Dentre os objetivos da logística reversa estão os objetivos legais de responsabilidade da organização. Toda organização tem uma responsabilidade legal por aquilo que comercializa. E além daquilo que comercializa, tem que ter uma responsabilidade legal daquilo que é descartado pelo consumidor, certo? Tem os objetivos econômicos, é positivo fazer esse canal reverso para a organização, vai trazer economia de alguma forma, porque estruturar um canal de logística reversa é oneroso, certo? A gente vai ver mais na frente que é oneroso e esse canal de logística reversa ele nem sempre tem uma fluidez como é o canal de logística direta que vai distribuir o produto para os consumidores e para os clientes. Tem os objetivos de cidadania, de responsabilidade empresarial e principalmente de reforço ou de defesa da imagem corporativa. Quanto mais ações responsáveis, quanto mais ações de preocupação com o meio ambiente, isso reflete positivamente na imagem da organização. Um dos principais objetivos da logística reversa é minimizar a poluição e o desperdício de recursos materiais de embalagem, substituindo matéria-prima com a recuperação, reutilização e reciclagem de produtos. Ao invés de a gente buscar os insumos na natureza, a gente vai reutilizar os produtos, recuperar os produtos que a gente já utilizou. E isso é positivo para a organização. E os produtos, hoje em dia, deveriam, em todas as organizações, serem desenvolvidos dessa forma, pensados em serem reaproveitados, para que a gente não tire tantos recursos da natureza. Aí vocês podem pensar assim, qual o interesse que as organizações têm em implantar um canal de logística reversa? Então, isso vai variar muito das características do produto, do setor de atuação, da posição da empresa na cadeia de suprimentos,
da legislação existente, da exigência dos clientes, dos riscos à imagem da empresa e da atitude de responsabilidade empresarial. Então, esses são fatores que podem influenciar pelo interesse da organização em ter um canal de logística reversa e implementar ações nesse canal. No Brasil, há pouco interesse pelo estudo dos canais de distribuição reversa. Primeiro, por questões econômicas. A parcela econômica de estruturação do canal. Estruturar todo o canal, considerando inclusive utilizar partes do canal de distribuição direta. A distribuição direta é aquele que vai para o cliente, para o consumidor. Então, utilizar um pouco dessa estrutura, caso seja possível. Então, isso envolve custos. Estruturar um canal de distribuição de reversa envolve custos. E um outro aspecto é o volume. Porque montar um canal de distribuição para o cliente dos produtos é escoar o produto para o cliente e vender. Trazer o produto de volta para a organização, mesmo que seja para reaproveitar na produção, mas é mais custoso e o volume de volta não é o mesmo da distribuição direta. Então, estruturar todo um canal em termos econômicos e não utilizar a sua capacidade total também viabiliza em alguns momentos a estruturação desses canais. E também o valor relativo dos bens que retornam, que é baixo, por exemplo, comparado com os bens originais de venda, não é? Por exemplo, produtos que venham com algum tipo de defeito, sucateados, aqueles produtos que já perderam seu valor porque já esgotaram o tempo de vida útil, então o valor desses produtos é menor. Então, é essa dificuldade que existe no Brasil para a estruturação de mais canais e estudos para a estruturação de mais canais de logística reversa pelas organizações. A gente tem como lei, como base legal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que diz que nenhuma empresa poderá começar a atuar se não souber a destinação de seus resíduos, o que obriga os seus gestores a definir uma política de logística reversa. Definir uma política de logística reversa não necessariamente significa, para as organizações no Brasil, mais claramente falando, que eles vão montar um sistema um canal de logística reversa. Porque é uma diferença entre começar a atuar se não souber a destinação dos seus resíduos e obriga os seus gestores a definir uma política. Definir a política é fácil. Implementar a política e ter ações advindas dessa política é outra história. Então, existe isso na lei, definição de uma política, massa. Tudo no papel cabe. Escrever, definir, beleza. Mas implementar é que é a diferença. Quantas organizações vocês conhecem que já foram criadas e que não existe uma política de logística reversa nessa organização? Que os gestores não estão preocupados com o descarte do produto no meio ambiente. O que ele pode causar? Mas vamos lá. Vamos pensar que as organizações têm um canal de logística reversa e as organizações têm dois tipos de bens que podem retornar para elas, certo? Para elas. Os bens de pós-venda, esses aqui, que são produtos comercializados que foram devolvidos sem uso ou com pouco uso por diversos motivos, certo? Produtos pós-venda. E aqueles bens pós-consumo, produtos em fim de vida útil ou com possibilidade de reutilização. Então, a gente vai estudar especificamente as características desses dois tipos de bens, pós-consumo e pós-venda, dentro do contexto da logística reversa. O canal de pós-consumo, ele trabalha o fluxo reverso de produtos e de materiais constituintes originados do descarte, após finalizar a sua utilidade original. Ou seja, a gente utiliza o produto, o consumidor utiliza o produto, chegado o seu momento, a sua vida útil acaba e o consumidor precisa descartar esse produto. Precisa ter um canal de logística que traga esse produto de volta para a organização e que a organização dê a destinação correta para ele. E esse material ele pode retornar ao ciclo produtivo de alguma forma. E baseando-se em 3 subsistemas.
os canais reversos de reuso, de remanufatura e os de reciclagem. Quando a gente fala de canais de reuso, a gente utiliza a extensão do uso do produto de pós-consumo ou de seu componente, vai alongar a vida útil desse produto, com a mesma função para o qual foi originalmente concebido, sem nenhum tipo de remanufatura, certo? Então, eu vou utilizar aquele produto da mesma forma com que original, que ele saiu da organização, sem nenhum tipo de remanufatura. Vamos dar um exemplo. Descarte de garrafas de vidro. É um exemplo de reuso. Eu posso recolher as garrafas de vidro e elas vão ser reutilizadas, certo? Um outro subsistema do canal de pós-consumo é o canal de remanufatura. O que acontece nesse canal? A organização recolhe o produto e utiliza o seu coração. As partes essenciais do produto são reaproveitadas. Substitui-se alguns componentes que são complementares, mas se reconstitui um produto com a mesma finalidade e a natureza do original a partir do reaproveitamento das partes essenciais, certo? Um exemplo simples é o dos cartuchos de impressora. Então, quando o seu cartucho ele acaba a tinta, você pode levar para consertar ou levar para encher, né? Quem não tem a tinta em casa, que muitas pessoas ainda têm a tinta em casa, mas você pode levar para alguém fazer. Tem alguns que tem os circuitozinhos que às vezes queimam o circuito, então faz um ajuste e ele retorna para. Ele é remanufaturado, né? Tira o que não. O que está impedindo o funcionamento ou alguma coisa essencial, ou alguma parte acessória daquilo ali, e o cartucho volta a funcionar. Então, é um exemplo de produto que pode ser remanufaturado. Nos canais de reciclagem, que é o último subsistema do canal de pós-consumo, ocorre a revalorização dos materiais constituintes dos produtos que são descartados. Os produtos são transformados em matéria-prima, seja ela matéria-prima secundária ou reciclada, e são reincorporados à fabricação de novos produtos. Por exemplo, quando você decompõe um carro e alguns materiais como aço, como plástico, eles podem voltar para a fabricação de novos produtos. Aqui tem exemplos de canais de pós-consumo, que são mais voltados para os bens industriais, que são duráveis e semiduráveis. No caso, veículos em geral utilizam muito essa parte de canal de pós-consumo, os eletrodomésticos, eletrônicos e vestuário. Então, esses são produtos característicos desses canais de pós-consumo. Uma outra parte que passa pelo fluxo do canal logístico, são aqueles produtos pós-venda. Então, é a possibilidade de retorno de uma parcela de produtos que teve nenhum uso, às vezes, ou pouco uso, que vão fluir no sentido inverso, motivados por problemas relacionados à qualidade ou aos processos comerciais. Ou seja, um produto com defeito ou alguma venda que a organização fez e que fez uma entrega de um produto a mais e que teve que voltar para a organização. Então, em geral, esses canais são constituídos pelos mesmos agentes da cadeia direta. Ou seja, aqueles que levam os produtos são responsáveis pelo seu retorno, certo? Em que situações, por exemplo, os produtos retornam para a organização nos canais pós-venda? Término da validade, estoque excessivo no canal de distribuição, consignação, problema de qualidade, defeitos, avarias de transporte, dentre outros aspectos. Então, nessa aula a gente falou um pouco sobre a logística reversa, que faz parte da logística empresarial. A gente pode dizer que é um subsistema dessa logística integrada, que vai desde o suprimento da organização dos materiais necessários à fabricação do seu produto até a entrega do produto
e o retorno desse produto para a organização, seja para o processo produtivo, seja para o negócio em si. A gente viu também quais são os fatores que influenciam na adoção, na implantação desse canal de logística reversa e a importância dele em termos econômicos, legais e ambientais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa última aula da disciplina e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o curso. Até mais!